Muito boa tarde, estamos começando mais um do Grão a Barra Podcast, nosso podcast que é voltado para o setor de cacau, de chocolate, e hoje a nossa entrevista ela é especial porque a gente vai entender os impactos do El Niño nas áreas de produção lá do sul da Bahia. A gente vem falando bastante do fenômeno climático aqui no Notícias Agrícolas, inclusive que a gente pode entrar aí numa fase de transição nas próximas semanas, já tem um laninha no radar, é claro, mas a gente precisa entender e o impacto do El Niño para as lavouras de cacau nesse momento. A gente sabe que o El Niño tem favorecido demais as altas temperaturas, o baixo volume de chuva em importantes regiões produtoras do país, e isso não deixou o cacau de fora, já que está numa região ali muito estratégica de atuação do fenômeno climático. Mas para a gente entender como é que está a situação ali para aquele produtor, quais são os desafios e o quanto que essa safra, essa produção tem sido afetada, já está conectada aqui comigo a Elaine Santos. A Elaine Santos ela é engenheira agrônoma e também consultora em cacau. Elaine, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Boa Olá, boa tarde. tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Elaine, vamos lá então. A gente tem acompanhado aí, já tem uns bons meses que a gente fala do El Niño, e pelo nosso bate-papo antes de entrar aqui ao vivo, as lavouras de cacau aí da região do sul da Bahia sentiram um impacto. É isso mesmo? O que você tem para contar para a gente hoje? Positivo, isso mesmo. Primeiro, a gente precisa até diferenciar algumas micro-regiões da Bahia. A gente tem o Perfeito. Baixo Sul, que é onde está ali Itabuna, Ilhéus, Barro Preto, aqueles municípios ali do Baixo Sul que predomina muito a cabruca, né? O plantio de cacau em cabruca. E a gente tem o Baixo Sul, né? O que no Baixo Sul não, o Extremo Sul. E aí, aqui no Extremo Sul já muda um pouco a paisagem, tem menos influência da floresta de cacau-cabruca, né, e também da Mata Atlântica. Aqui a gente vê uma predominância de plantios a pleno sol e em sistemas de irrigação. No levantamento que foi feito, né, pelo próprio Senado, no qual é um dos órgãos que eu presto serviço, 15% dos produtores têm o sistema de irrigação, os demais não, plantam diretamente sem o auxílio da irrigação. Então, quando veio essa estiagem, que eu até montei um gráfico que houve uma tendência aí de diminuição do volume de chuva a partir de setembro, e caiu bruscamente em novembro, né, que chegou até 5 milímetros de chuva em novembro. Então, isso aí o que a gente percebe? No período mais crítico da planta, que era a floração, que começava ali em meados de novembro, dezembro, não houve chuva. E a floração, ela está estritamente, a eficiência dela, né, o pegamento, né, da polinização, depende muito da umidade, tanto para umedecer o grão de pólen, quanto favorecer o tubo polínico da planta. Então, isso aí trouxe um impacto muito negativo e deixando a planta estressada. Então, nesse caso, não houve só esse período, né? Foi um período de estiagem que se estendeu de novembro até meados de janeiro. E com isso, o que foi que aconteceu? A planta passou por sucessivos ciclos de estresse. Então, 2 lançamentos de folha, 2 vezes ela fez lançamento de flor, e com isso, várias sequências de abortamento, inclusive nesse período agora, de janeiro, fevereiro, em campo, a gente presenciou que as plantas estão num período de floração novamente, pela terceira vez, num Nossa. curto espaço de tempo. O que isso fala para a gente? É que vai haver um atraso na produção. Né? Então, uma colheita, que é a safra, né? Que no caso é a safra temporã, que é de maio a julho, ela vai atrasar. Então, aquilo que era para começar em maio, julho, ali a safra, ela já vai afastar um pouco, começando ali em julho, agosto. A depender do produtor, como eu te falei, né, que são 15% dos produtores aqui no Extremo Sul que possuem sistema de irrigação. Esses não negligenciaram, aqueles que tiveram, né, todo o seu sistema de irrigação em dia, que executaram a poda em novembro e dezembro, a irrigação estava ali ofertando água no volume da necessidade da planta, de acordo com a idade, né, que começa com 40 litros, podendo chegar até 70 litros diários. Então, aquilo ali, o produtor que conseguiu garantir a necessidade hídrica da planta, ele vai conseguir ter a produção dele no tempo que tem que ser, ali
meados de abril, maio, já vai começar a ter os primeiros frutos sendo colhidos. Mas não foi o que aconteceu com a realidade da maioria dos produtores baianos aqui, tanto do Baixo Sul quanto do Extremo Sul. Elaine, eu tenho várias perguntas para te fazer em relação a isso, mas vamos começar. Eu queria entender se a gente já consegue trazer impacto na produtividade ou se tem que esperar um pouco ainda para saber o quanto que isso tudo vai afetar a próxima safra. Eu acho assim que se a gente for, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco, porque assim, no Tá. café já tem um impacto, né? Então, algumas projeções já mostram que no café esse impacto já vai ser negativo, vai ter uma menor produção no café. Como as plantas passaram por um estresse, possivelmente vai ter uma menor produção. Agora, já é de se esperar que a safra temporã ela é menor que a safra principal, que Tá. a safra principal acontece de setembro a novembro. Mas aí, o que vai acontecer com a safra principal? Ela também vai sofrer um atraso. Porque se atrasou Sim. a temporã, aí vai a colheita acontecer ali em meados de julho, agosto, possivelmente a safra principal ela vai afastar mais um pouco. Em vez dela acontecer ali em setembro, outubro, ela vai afastar para novembro, dezembro. Que nem como está acontecendo agora no Pará. Conversei com alguns produtores do Pará, aconteceu a mesma coisa, né? A gente presenciou, né, ano passado, as notícias que houve a estiagem, né, em meados de maio a julho do ano passado, lá na Amazônia, né, principalmente ali na Transamazônica. E o que foi que aconteceu? Eles passaram 60 dias sem chuva. E isso fez atrasar a safra temporã do Pará, que acontece em outubro, novembro. Uhum. E aí, com isso, não houve aquela safra. Aí, o que aconteceu agora? Conversando com alguns produtores de lá do Pará, eles me reportaram que começou a chover e, com o início dessas chuvas, o que acontece? Em vez de ter formado a floração e os birros em novembro, dezembro, começou a formar agora em janeiro e fevereiro. Então, já vai haver também um atraso na safra, que a safra principal do Pará começa em abril, maio, também vai sofrer um atraso. Então, ela vai começar ali em meados de junho, julho. Isso a gente percebe, assim, olhando para os fabricantes de chocolate Bentubá, né, que tem sido uma linha de trabalho nossa, para eles já prejudicou. Somente compra, negociação, né, a oferta de cacau já prejudicou. Né? Tem uma região que eu dava assistência técnica, que é a região do Baixo Tocantins, que é ali, que abrange Cametá, Mocajuba, Igarapé-Miri. Aquela região ali tem muito cacau nativo, com mais de 200 anos plantado ali, que a gente nem sabe em que época que foi plantado. Tem alguns fabricantes Bintubá que descobriram essa origem de cacau lá, que são os cacau de várzea, muito parecido com os cacaus que tem aqui em Belmonte, né, que ficam na margem do rio. Então, são parazinhos ali. Ano passado, eles não tiveram produção de cacau. Ano passado, nem em junho, algumas plantas chegaram a morrer, como é o caso que aconteceu também ali em Altamira, que como foi 60 dias sem chuva, parecia que tinham jogado fogo no plantio, porque não tinha, né, ali Tem água, a né? oferta de água. E aí, nessa região lá do Baixo Tocantins, aconteceu da mesma forma, morte de plantas, né, por não ter a chuva. E com isso, eles não tiveram nem a safra principal e nem a safra temporã, que acontece ali em outubro também nessa região, que eles chamam de safra macaco. Então, isso aí já prejudicou quem estava em busca de uma origem diferente de cacau, que é o caso ali de alguns fabricantes, que, no caso, até o chocolate do Belga já usa a La Brigadeirie, né, da Marina, né, que é La Brigadeirie de Paris, que compra o cacau de lá, a Luísa Bran, e entre outros que compram já um cacau de uma origem, né, mais selvagem, né, do que eles chamam de cacau selvagem. E, Elaine, tem um dado aqui que você trouxe que só 15% dos produtores têm irrigação. É um volume, é um número muito baixo, né? Muito Porque se a gente baixo. lembrar aí lá entre 2014 e 2016, a gente teve um problema muito sério
de seca ali na região. E na área do café, por exemplo, a gente viu a irrigação ganhar força Sim. nesses últimos anos. O que você está me trazendo aqui é que para o cacau essa tecnologia ainda anda a passos lentos, é isso mesmo? Isso, ainda caminha a passos lentos, porque uma boa parte dos produtores, né, que no caso a gente dá assistência, muitos estão em áreas de assentamento, são agricultores familiares, e muitas vezes, para você fazer a instalação de um sistema de irrigação, depende de recurso financeiro, né? Então, é bomba, é encanamento, é os bicos, tudo isso para um agricultor familiar, que se a gente for pensar na cacauicultura como um todo, ela ainda é sustentada pela agricultura familiar, na sua grande maioria da sua produção. Então, assim, a gente ter produtores de porte mediano tem sido muito reduzido. Para esses produtores de porte mediano, como a gente percebe muito ali no Baixo Sul, que são, né, alguns herdeiros, e isso foi até uma discussão com uma reunião que a gente teve com o pessoal da ONU, né, dentro de um projeto, que eles estavam querendo ouvir alguns agentes da cacauicultura, para os produtores medianos, eles têm muita dificuldade também de conduzir o plantio, mas mais ainda os agricultores que têm menos de 10 hectares plantado de cacau, que é conseguir ter esse recurso financeiro para fazer a instalação de um sistema de irrigação completo, com bomba, levando em consideração a capacidade do terreno, declive, que isso também exige que tenha uma bomba de maior potência. Então, a gente enfrenta essa dificuldade com o produtor. Muitos não conseguem ter acesso a crédito rural, né, porque dependem de alguns documentos e até mesmo atender a legislação, né, ambiental, depender de ter os documentos necessários, como ITR, CCIR, ter a CCU, no caso dos que estão em áreas de assentamento. Alguns assentamentos não são regularizados, né, por não terem ainda, né, a documentação necessária, né? Muitos assentamentos ainda nem têm o CAR geral para poder gerar uma documentação, né? Então, a gente tem vários conflitos agrários que impedem desse produtor ter acesso a um sistema de irrigação. E existe, assim, alguma iniciativa do setor para que esses impactos sejam minimizados para esses pequenos produtores, Elaine? No caso, assim, eu trabalho com uma parte dos produtores que são agricultores familiares em áreas de assentamento. O Tá. primeiro impacto é justamente esse, é a regularização fundiária. Muitos ainda estão como poceiros, ainda não tiveram acesso nem ao cadastro, né, inicial, que é o cadastro no INCRA, para poder ter depois o segundo passo, que é a obtenção da CCU. Com a CCU, ele já poderia iniciar a tramitação de alguns documentos, né, que ter o CAR geral do próprio assentamento, né, que se ele fosse regularizado pelo INCRA, né, muitos ali estão ainda nessa fase ainda inicial de regularização da área, né, alguns conseguiram, né, de algumas áreas que eles conseguiram negociar com os donos da terra, conseguiram ali negociar de uma forma que eles comprassem parcelado, mas até que eles finalizem o pagamento, eles não têm o título da terra, que é o que impede e muito para eles terem acesso ao crédito rural, pelo menos um Pronaf A, um Pronaf B, que já ajudaria, mesmo porque hoje não tem linha de crédito específica para o cacau, nem aqui na Bahia e nem lá no Pará. Tá. E Elaine, é interessante a gente fazer essa análise, porque a gente está falando num momento de preço muito bom para o cacau, né? Isso. E aí, se o produtor ele já tem um impacto climático, se ele não tiver o estímulo financeiro para ele investir nessa propriedade, não adianta muito a gente falar que os preços estão exorbitantes se a gente não tiver matéria-prima, né, Elaine? Justamente é o que a gente sempre fala para os produtores. Como eles hoje querem trabalhar com alguns clones de alta produtividade, cacau é exigente em água e nutrientes. Se não tem Uhum. água, não tem nutriente, porque o nutriente só vai ser absorvido se tiver água. Sem água, não vai ter produção. Então, uma coisa leva a outra. E muitas das vezes o produtor, principalmente o agricultor familiar, ele não tem só o cacau na propriedade. Ele
lança a mão de outras culturas, como a pimenta, como o café, como a culturas de subsistência, como feijão, mandioca. E muitas das vezes são áreas pequenas que não têm uma produção tão elevada, mesmo porque tem também acontecido aqui uma tendência, aqui na região do Extremo Sul, que muitos estão saindo da cultura do café, que era o que marcava muito essa região, né? Aqui o Extremo Sul era muito marcado pela cultura do café, e eles estão passando em transição, estão saindo do café para plantar cacau ou outras culturas, como é o caso que a gente já tem visto aí, pitaia, açaí. Então, o que acontece? Para esses produtores, muitas das vezes, eles não têm outras fontes de rendas ou têm que diversificar a produção na área para obter outras rendas. E aí, nessa obtenção de outras rendas, elas não conseguem cobrir os custos operacionais da propriedade. E muitas vezes o custo operacional para manter uma cultura de cacau ultrapassa aí seus 25 mil. Muitas vezes o produtor não tem esse valor para ele poder cuidar da sua lavoura, para poder se preparar para uma próxima safra. A gente vê aí produtores que eles precisam aí, para se preparar para uma próxima safra, de 10 mil a 12 mil. Até isso é muito para alguns, principalmente para pequeno produtor. E Elaine, essas altas temperaturas e a falta de água favoreceu a incidência de alguma praga, de alguma doença? Sim. O produtor teve que lidar com isso também? Teve que lidar com isso também. O que foi que aconteceu? Depois desse período de estresse que a planta passou, e veio os novos lançamentos, né? Então, ela fez um primeiro lançamento, depois um segundo. E nesse segundo lançamento, que foi ali por meados de. Segundo, terceiro lançamento, que foi meados de dezembro, início de janeiro, apareceu muito a cochonilha da gema do cacau. Num período aí de estiagem, veio muito o ácaro da gema e depois veio a cochonilha. Então, acaba que quem tem plantio a pleno sol foi mais acometido pelas pragas. E isso é fato. Sempre que você planta cacau a pleno sol, sempre vai aparecer mais o ataque de pragas, mais do que doenças. Ao contrário do que quem está ali na região da Cabruca, né, ali do Baixo Sul, que são áreas mais sombreadas, elas já não têm esse problema durante a estiagem. Né? Então, tem até uma vantagem, que quebra o ciclo da vassoura de bruxa, com a estiagem. Que isso é o que muito acontece também no Pará, que quando tem um período de estiagem prolongado, principalmente ali na Transamazônica, que tem um período bem definido de estiagem, quebra-se o ciclo, né, da vassoura de bruxa. E aí, com isso, é um bom momento para se fazer poda, rebaixo. Quem tiver irrigação e no período de estiagem, é um bom momento para se fazer poda. Tá. E Elaine, como é que os produtores aí da região têm enfrentado todos esses desafios? Porque eu acompanho diariamente aqui a previsão do tempo e as condições climáticas. Nas últimas semanas, pelo menos, voltou a chover e a previsão é que chova mais, né? A gente não sabe se vai, de fato, se consolidar essa chuva, porque o El Niño traz essa irregularidade, essa dificuldade da gente acompanhar os modelos também. Mas duas perguntas, né? Como é que os produtores lidaram até agora e se de fato voltou a chover nas áreas de cacau por aí? Isso, todo mundo está comemorando, né? Essa chuva aí, para a gente aqui começou o volume de chuva aqui na região do Extremo Sul, ela começou a aumentar o volume de chuva a partir dos meados da segunda quinzena de janeiro, Tá. já tendo um aumento aí de precipitação que foi da ordem aí no mês de janeiro foi 115 milímetros e agora em fevereiro veio já o dobro. E a gente já está entrando na segunda semana de chuva aqui na região e está coincidindo justamente, como eu te falei, com a floração, que é uma fase muito crucial para as plantas, que no momento de floração e formação de bios tem a chuva. Do contrário, corre-se o risco de novamente ter abortamento de flores ou peco de frutos. Elaine, então agora essa chuva ela não recupera esse potencial perdido, mas ela pausa os danos, é isso, né? Ela mitiga. Isso. Vai mitigar, não vai, tipo assim, garantir que vai ter um aumento de produtividade, mas pelo menos a gente vai ter uma produção. Para de perder, né? Isso, para de perder. Tá, e agora com esse excesso de água, eu acredito que o produtor tem que ter um outro tipo de cuidado na lavoura, né? Isso, justamente. Com esse excesso de água, ele tem que, como foi a gente nas nossas orientações técnicas de campo, né?
e no caso, como eu sou prestadora de serviço do Senar, assim como eu e outros técnicos, suspendemos os tratos culturais no final do ano e agora retomamos os tratos culturais, como poda, limpeza, rebaixo. Rebaixo nem tanto, que a gente tem meio que evitado, mas apenas a limpeza para preparar a planta para receber essa carga de frutos, que, no caso, já que houve esse atraso agora na floração. Elaine, quanto tempo mais a gente espera para entender melhor o impacto dessas alterações climáticas e para entender o potencial de produtividade aí na região? Em quanto tempo você acha que a gente consegue fazer uma avaliação mais assertiva? Mais assertivo assim, eu acredito que de 6 a 8 meses para a gente entender realmente o impacto que a planta passa após um estresse. Geralmente, quando a gente percebe muito isso quando a planta ela passa por um estresse depois de uma poda drástica. Geralmente, para ela se recuperar de um impacto como esse, geralmente leva de 6 a 9 meses. Eu acredito que, da mesma forma como elas passaram por um estresse hídrico, a consequência disso aí vai levar nessa base aí, podendo chegar até 1 ano. Tá. E para a gente entender melhor como é que vai ser essa safra que deveria iniciar nos próximos meses, mas que vai atrasar, quanto tempo a gente deve levar aí? Olha, considerando que as plantas estão em floração, da floração até a colheita são 6 meses. Né? Ou seja, vai atrasar tudo. Tudo, tudo. Tudo já atrasou. Já está atrasada, na verdade, né? Não é que vai atrasar, já está, né? A safra temporã já está atrasada e, consequentemente, a safra principal também vai atrasar. Isso não é só aqui na Bahia, como eu te falei. Vai acontecer também no Pará, que o pessoal já me reportou lá que também vai haver um atraso. E tem alguém aproveitando essa alta dos preços nesse momento, Elaine? Só quem estocou. E tem então, produtor com cacau ainda? A safra principal, né, lá em meados de outubro, setembro, outubro, novembro, quem colheu aquele cacau nesse período e estocou, que é muito difícil ver o produtor fazendo isso. Porque os preços estão bons já tem um período, né? Eu acho que nem o produtor acreditou que fosse chegar no patamar. Mas aí, se você reparar, quando é que começou a aumentar o preço? Depois da safra. Sim. O que, teoricamente, não deveria acontecer, né? Porque acaba uma safra, dentro na normalidade, num cenário normal, a gente teria pressão nas cotações, né? Isso, justamente. Contando uma particularidade de Porto Seguro, que é onde eu estou no momento. Sim. No momento em que tinha muita oferta, um exemplo, isso por causa dos turistas, né? Que aqui a demanda de alguns subprodutos do cacau é em função do turismo, que é o caso do mel do cacau. Em setembro, outubro, havia uma grande oferta de mel de cacau. O mel do cacau chegou até R$10 o litro. Quando chegou dezembro, que tinha muito turista aqui na cidade, não tinha mel de cacau. E o pessoal procurando mel de cacau. O preço do mel de cacau foi para R$30 o litro. Nossa! Entendeu? Ou seja, então, a gente tem um cenário de aperto muito grande. Isso. E aí, quem que aproveitou esse momento, né, do turismo? Quem estocou. Então, vai muito disso. É o produtor aproveitar a questão da oferta e da procura. Então, se eu tenho uma grande oferta de produto, o preço cai. Mas se eu tenho pouca oferta, o preço sobe. É o que está acontecendo agora. E que, pelo que você está me trazendo, se a gente continuar com esse cenário aí desafiador, vai ser mantido, né, Elaine? O pessoal acha que algumas pessoas fazendo a projeção e alguns analisando o cenário, acho que não ultrapassa do valor que está hoje, né? Que chegou a cotação hoje, semana passada chegou a R$25 o quilo e hoje chegou a cotação, chegou a R$24, o último fechamento. Hoje estava em 25,60, perdão. 25,60 hoje, fechou aqui. Muito bom, então a gente ainda vai ter muito que conversar. Na Bahia está em 418, mas semana passada na Bahia bateu a 420 a arroba. Teve um dia, que foi no dia 16, que bateu a 425. Eita, nós. Elaine, obrigada. Para quem estocou, tá bom. O difícil é achar produtor que tenha estocado para aproveitar toda essa valorização, né, Elaine? A gente sabe que um pouquinho... Justamente, esse inclusive, tem uma moageira, né, uma dessas empresas moageiras, que elas fazem um evento, geralmente acontece nesse período que seria o início de safra, né, que é um evento que eles fazem que é justamente para compra. Como vai ser abril,
Ninguém está com cacau. Como é que vai negociar? Aí, então, eles vão depender de quem estocou para poder. E eles pagam um bom valor nesse evento, entendeu? Muito bom. Elaine, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu já vou deixar o convite aqui aberto para você voltar mais vezes trazendo informação, seja da Pronto. Bahia ou seja do Pará. A gente quer muito acompanhar muito de perto. Muito obrigada, viu? Ok, obrigada. Boa Portanto, tarde. então, estivemos aqui com a Elaine Santos. A Elaine ela é engenheira agrônoma e consultora em produção de cacau, que trouxe para a gente um cenário bem crítico do que está acontecendo com os produtores do cacau no sul e no extremo sul da Bahia. E é um cenário muito parecido também com o produtor do Pará. Os preços do cacau, de fato, estão explodindo desde o ano passado. Há uma preocupação muito grande com a oferta global do produto e o Brasil agora sente esses impactos por conta do El Niño, né? Os baixos volumes de chuva, e as altas temperaturas têm influenciado de forma muito negativa também essa produção, vai atrasar a safra a temporada que começaria agora em maio, consequentemente deve atrasar a safra principal ali do sul da Bahia, que começaria em setembro. Então a gente vai ter aí um cenário muito interessante e desafiador ao mesmo tempo para continuar acompanhando. Vale lembrar que o mundo, de modo geral, está de olho nas áreas de cultivo do cacau no Brasil por conta da sua sustentabilidade, os compromissos que as grandes empresas e multinacionais têm assinado e firmado em prol da sustentabilidade, a Agenda Verde, colocam o Brasil em xeque por conta dessas áreas de produção, a potência que o cacau tem de recuperação de áreas degradadas, mas precisamos entender como é que o produtor vai conseguir lidar com as condições climáticas, manter a sua produtividade, lembrando que a gente fala numa maioria esmagadora de pequenos produtores que muitas vezes têm sim dificuldade de acesso a linhas de créditos e tudo mais. Como é que o produtor vai conseguir acompanhar essa onda de todo mundo de olho aqui no Brasil, os preços elevados por conta dos problemas aí, principalmente ali no oeste africano, e como é que a gente vai conseguir manter produtividade, aproveitar o preço diante das incertezas climáticas que a gente tem e que devem permanecer aí, já que a gente tem agora a expectativa de um laninha para o segundo semestre. Esses foram os destaques, então, do nosso podcast do Grão à Barra de hoje. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sua audiência e companhia. Semana que vem a gente está de volta.